Bom dia para vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Hoje estamos aí com mais um episódio do Podcaps e dessa vez eu consegui trazer o rapaz, Igor Rafael. A gente teve uma entrevista aí, Igor, sua colega lá de trabalho, sim, Larissa, a psicóloga de Porteirinha, e comentou: a minha equipe tem um rapaz que chama Igor, que é psicólogo. Eu falei, vou mandar uma mensagem para ele, vou trazer pro podcast, para ele bater um papo também, né, falar um pouquinho da realidade lá de Porteirinha, né, município de Porteirinha, o CAPS 1, onde ele trabalha, e com vocês hoje a presença ilustre aí do nosso psicólogo Igor Rafael. Então, gente, meu nome é Igor Rafael Braz, eu sou psicólogo. Cá estou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando, né, esse projeto maravilhoso que é o Podcaps. É uma honra estar aqui hoje, Rafael, fazendo parte desse projeto. Obrigado. Que é uma inspiração pra gente também, né, de estar fazendo algo ligado também a essa questão de estar fazendo a divulgação do nosso trabalho, né, a divulgação do CAPS, que eu acho que é um meio muito importante, né, da gente estar quebrando estigmas, preconceitos, e entre outras coisas, né, relacionadas à saúde mental. Exatamente. Igor, para dar início à nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é o Igor? De onde que veio o Igor? Como o Igor chegou até a saúde mental, né, que trabalha hoje aí no CAPS 1, lá de Porteirinha? Eu me graduei aqui na FUNORTE de Janaúba mesmo, né, então eu vinha todo dia estudar. E minha trajetória como psicólogo começou na assistência social. Meu primeiro trabalho no CRAS de Carbonita, que é uma cidade lá do Vale de Jequitinhonha, tem uma cidade distante, né? Eu comecei lá, fiquei lá um bom período, consegui adquirir uma experiência, né, no meio social, uma experiência relacionada às vivências, né, de uma região sofrida, uma região diferente da nossa, com cultura diferente, que eu acho que foi muito benéfico para a minha formação, não só, né, como psicólogo, não só essa experiência, né, de psicólogo na área social, mas também como ser humano, né, que acrescentou demais. Eu também tive uma passagem, né, na cidade de Vargem Grande, que é mais ao norte aqui de Minas, na atenção básica, né, da atenção primária, que também foi ótimo para a minha experiência, né, eu chegar no CAPS de Porteirinha, que é onde eu estou hoje atuando como psicólogo. Ótimo. Como é atuar, né, a atuação dos psicólogos no Centro de Atenção Psicossocial, né? Quais são as principais atividades realizadas lá no dia a dia, lá no CAPS de Porteirinha? Então, a atuação do psicólogo, né, dentro do CAPS, na instituição, ele vai basear em alguns princípios, né? O atendimento individual, o atendimento grupal, que é a principal coisa, né, que já é ligada à psicologia. A gente vem também com o acolhimento, oficinas terapêuticas. Oficinas terapêuticas também é muito importante no processo do tratamento, então o psicólogo também auxilia nesse tipo de trabalho. E temos outras coisas, outras funções ali dentro, quando há necessidade, por exemplo, uma busca ativa, uma visita domiciliar, que é algo ali que é necessário. E o psicólogo basicamente vai transitar entre essas funções. O psicólogo, né, ele transita entre todas as equipes. O psicólogo está lá um pouquinho. Exatamente. No meio lá. E assim, né, você falou um pouquinho, relatou como que é o dia a dia. Quais são os principais desafios e as dificuldades aí, não só na área da psicologia, né, mas hoje você está atuando como psicólogo, você tem que falar um pouco da área da psicologia, mas a maior dificuldade lá com o pessoal? Eu acho que a gente pode começar pelo que eu até já citei aqui, né, que é o estigma, né, que é o preconceito, né, que é enraizado muitas vezes na sociedade, né? A gente fala, um paciente de CAPS. Paciente de CAPS? Não, esse é doido. É, isso aí. Então, isso aí já é algo que, né, influencia, né, a adesão de muita gente, influencia as pessoas estarem procurando ajuda, né? Então, por isso que eu acho que é muito necessário a gente conscientizar pelos meios das redes sociais, né? Como é esse trabalho. Quando eu iniciei no CAPS, chegaram alguns amigos meus, né, conhecidos, familiares, perguntando, mas como é que é o trabalho lá? As pessoas jogam pedra? Lá só tem as pessoas jogam pedra, rasgam dinheiro? Né? Como é que é? Justamente. Eu falei, não, nunca vi isso lá não. Não, é agressivo, eles batem? Eu falei, não, nunca teve nenhuma ocorrência assim de agressão lá dentro que eu presenciei. Então, assim, é uma visão deturpada que a pessoa tem, que o CAPS é um serviço ali que é lugar de doido, que é lugar de... Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma dificuldade grande que a gente ainda tem, né? Ou seja, eu creio que seja uma dificuldade geral. Isso atrapalha muito a adesão, atrapalha muito, né? As pessoas procurarem o serviço. Certo? Por exemplo, você está lá no seu dia a dia normal, aí por algum motivo você estressou, precisou de ir no hospital, com ansiedade, tal. O pessoal lá do hospital, pessoal, pra vocês entenderem, eles vão te encaminhar pro CAPS. O CAPS tem a atenção psicológica para você necessária. Aí o povo falar, não, ele é doido, tá indo pro CAPS é doido. Então, por isso que a gente traz a transparência, traz os psicólogos, traz médicos, traz os pacientes lá. Exatamente. Sua colega falou para trazer alguns pacientes aqui, a gente vai organizar isso também. Seria muito bom. E é muito interessante, esse é o primeiro desafio. Ah, lá é doido. Não, lá são pessoas
pessoas, são seres humanos necessitando de cuidados especiais. E assim, você consegue perceber na visão sua de psicólogo que essa questão do álcool e drogas está aumentando ou não? A questão do álcool e drogas está aumentando. A gente vê muitos casos de acolhimento, né? A gente faz... Eu acho que hoje nosso público de permanência dia, 60% a 70% são AD, né? Álcool e drogas. Álcool e droga. Né? E esse público é muito negligenciado, escanteado pela sociedade. Muitas das vezes o único recurso que ele acha, né, de tratamento, de ajuda, é o CAPS. E a gente está sempre de portas abertas, né, para estar recebendo. O trabalho, é lógico, né, que não é um trabalho fácil, né, não é um público fácil de lidar, mas É um trabalho de importante, formiguinha. é um trabalho de formiguinha que deve Bem. ser feito, mas é importante a gente sempre manter, né, portas abertas, né, mostrar para eles que tem uma saída, que tem uma alternativa, né, que tem um tratamento, né, que a gente pode estar oferecendo a eles uma condição melhor de vida, né, através do trabalho psicológico, psiquiátrico, né, do trabalho social, né, do trabalho geral do CAPS ali. Ô Igor, de que maneira a família do usuário lá, seu, ela é incluída no processo do tratamento dele? Então, a família, ela é muito importante no tratamento, né? Ela é o que vai fazer o trabalho pós-muros, né? O trabalho fora do CAPS. Muitas das vezes, né, a gente tem essa dificuldade justamente do que vai acontecer depois. Depois. A gente funciona das 7 da manhã até as 5 da tarde. Então, após as 5 da tarde, a gente cai no mundão, né? E, né, segue a vida. A gente não sabe como vai ser, né, esse manejo, como vai ser, né, o comportamento do paciente fora. Então a família, ela é importante, primeiramente, para isso, né, para dar esse apoio, né, para incentivar o paciente a aderir ao tratamento, frequentar o CAPS, ajudar na medicação, porque tem muitos, principalmente faz uso da medicação, né, e não tem, né, talvez uma capacidade ou a vontade, né, de fazer uso da medicação, muitas das vezes não faz uso correto. Então a família vai auxiliar nesse processo, né, para estar ajudando a fazer o uso correto da medicação. E a família também participa não só na casa do usuário, né? Ela também frequenta o serviço do CAPS. Então a gente recebe também os familiares. Os familiares, eles também vão receber o auxílio, né? Se for necessário, auxílio psicológico, dos serviços do CAPS. Então tem muitos familiares que vão a receber orientações, para também sanar dúvidas. Alguns, por causa do próprio problema, né, do familiar, eles ficam psicologicamente abalados, né, e é necessário também esse acompanhamento mais de perto. Então, a família é essencial no processo do paciente, no tratamento. Eu costumo ver e dizer com alguns pacientes aí nos corredores aí da clínica, o trabalho mais importante da recuperação dele é lá fora. Sim. Porque da porta para dentro você tem uma equipe multiprofissional, tem as medicações que ele leva também, mas da porta para fora ele tem um mundão, e o mundão é complicado. Então é nesse exato momento que a família é de suma importância para um paciente CAPS. Exatamente. As medicações dos pacientes hoje, a maioria é o município que dá, né? Você vê que, eu estava comentando esses dias com um colega meu, o Jean, e o técnico, inclusive ele está até ali no cantinho, que uma das medicações que às vezes era um pouco mais cara para o paciente comprar, hoje é dada na rede, é o complexo tiamina, né? O paciente ele tem um apoio muito grande, a assistência psicossocial ela é de suma importância. Então, assim, eu costumo dizer sempre para os pacientes que o trabalho seu maior positivo é daqui para fora. Daqui para fora, aqui para dentro você tá bem amparado. Lá fora é você e o mundão. Você falou um assunto importante que muitas das vezes, né, assim como a família, ela ajuda, ela tem um papel primordial, às vezes é o contrário também, né, que é a questão de uma família retirar a medicação sem uma consulta médica, né, sem prescrição. Às vezes o paciente do serviço fala, mas ele tá tomando muita medicação, ele tá ficando meio rebaixado, o que está acontecendo? O que estão fazendo com você lá? E tiram a medicação do paciente sem saber qual é o processo dele, sem saber qual o ciclo da medicação. Então, não acompanhar também, né, em consultas, em assembleias, que acontece no CAPS lá de Porteirinha também, da gente fazer assembleias, né, não só com os pacientes, mas também com a família. Então, isso é muito importante. É importante demais a presença da família, justamente por isso, né, para poder estar ajudando nesses pontos principais. A reinserção do paciente na sociedade é um dos primordiais para a gente, assim, da assistência psicossocial, porque assim, você pega um camarada hoje, não tá nome, nem nada. Aí ele vem com um tratamento, ele sabe que lá fora ele não é bem recebido, ele sabe disso, o paciente, pessoal que tá nos assistindo, ele sabe que lá fora ele não é escutado, ele sabe que ele não é bem recebido. Mas o trabalho do CAPS, o trabalho formiguinha, que sua colega citou um caso, e depois eu vou querer que você cite também um caso que chamou sua atenção. E assim, a gente sabe que o paciente ele não é bem visto na sociedade lá fora. E eu queria saber assim de você, como psicólogo lá, qual que é o trabalho que vocês fazem hoje lá para tentar recolocar esse paciente perante a sociedade? Eu sei que não é
bicho de 7 cabeças, mas também não é uma ocasião tão fácil, porque assim, às vezes o paciente tá na rua e ele vai tentar assim, trabalhar em algum lugar, um já fala, ele é do CAPS, ele não sei o que, né? Às vezes as pessoas não acreditam na mudança da outra pessoa. Eu creio que um dos objetivos principais do CAPS seja justamente isso, né? Que é buscar a autonomia do usuário, que é buscar, né, retomar, né, uma vida, né, sadia, uma vida que ele costumava levar, certo? Né, que muitas das vezes é tomada, né, é refém ali do uso de alguma substância. Então, é necessário, né, estar sempre buscando essa autonomia, buscando que o paciente, né, ele seja o dono da própria vida, né, que ele escolha com sabedoria, né, depois do processo do tratamento, é claro, a reinserção à sociedade. E a gente tem também, né, alguns recursos que são usados justamente para isso. Um é o Centro de Convivência e Cultura, né, lá de Porteirinha, que é muito importante pra gente. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Pessoal do Centro de Convivência e Cultura de Porteirinha, queremos um de vocês aqui, ou 2 ou mais. Pode mandar um convite pessoal lá. A Joyce, coordenadora de lá, né, eles fazem um trabalho muito bacana. E a gente vê, né, que alguns pacientes nossos que já estão com autonomia boa, já tem uma melhora, nos seus quadros, eles vão pro Centro de Convivência e adoram estar lá. Né? Então é uma pontinha da reinserção ali que eles começam a ter contato, né, com a sociedade, né, e começam a voltar a frequentar lugares públicos, né, as praças, as igrejas, o território deles, né, sem que sejam julgados, né, sem que sejam vistos, né, com um olhar, né, talvez de medo, entre outros sentimentos, mas, né, é um dos objetivos do CAPS, um dos objetivos principais. Ô Igor, eu acho assim que é muito ruim para uma pessoa que ela está buscando seu tratamento, né, igual eu conheço muitos casos aí, e na sociedade, a pessoa tem hora que ela... Tem um paciente nosso aqui que ele falou, Rafa, eu ando na rua de cabeça baixa. Então é muito ruim, o psicológico da pessoa fica muito ruim. E quando ele consegue voltar para a sociedade, voltar a trabalhar, ter suas coisinhas, é muito bom, é muito gratificante. Tem alguns aqui que já voltou. Esse caso é o seguinte, a gente tinha um paciente que ele estava, né, abstênico há um bom tempo, 2 anos. Como ele trabalhava à noite, ele foi buscar um trabalho durante o dia. E foi em entrevista de emprego. Ele achou um lugar em que estava procurando alguém da mesma área que ele, né? E ele passou por essa entrevista, gostaram do perfil dele, depois investigaram direitinho e viu que ele é paciente do CAPS. Então, antes de dar essa oportunidade para ele, né, eles já julgaram e falaram, pô, ele não, nós não vamos te aceitar porque você é paciente do CAPS. A gente viu que você tem problemas mentais, você não vai dar conta desse trabalho, né? E eles falaram de uma maneira muito grossa, né, de uma maneira desumana, fez com que esse paciente desencadeasse um humor deprimido e voltasse a beber. Então ele teve uma recaída justamente por isso, né? Por ser tão maltratado e julgado, né, apenas por ser, né, paciente psiquiátrico, já ter um histórico no CAPS. Então foi um dos casos, né, que um pouco revoltante, né? Que a gente teve que reiniciar. O trabalho dele de novo, né, para tentar, né, fazer essa prevenção de nova recaída, né, de voltar ao serviço do CAPS. Então, né, ele chegou muito abalado, né, choroso, contou tudo o que aconteceu, falava o tempo todo, não tem cura para mim, não tem jeito de mim não, eu não sou visto por eles, Então, é um dos casos, assim, de que acontece no dia a dia dos CAPS, tenho certeza, né, que é a dificuldade, né, da reinserção social. Acho que impacta justamente nisso, né? Falou muito aqui de preconceito, de estigma e esbarra de novo, né, no preconceito e no estigma, que foi esse tipo de caso, né, que é um caso que me marcou bastante nesse tempo de CAPS, mas ainda bem que deu tudo certo, né, ele se organizou novamente. É um desafio, porque assim, o que a gente tenta trazer hoje, levar para o público que está nos assistindo, essa quebra de preconceito aí, nenhum de nós está livre de que aconteça algo com a gente. Essa pessoa que está em tratamento, ela é uma pessoa que pode voltar à sua vida normal. Exato. O que o Igor trouxe para nós aí é um pouco revoltante mesmo. Você tratar o seu paciente, ele tá bem, e chega num tipo de situação, é claro que o cara vai recair, meu amigo. Sim. O cara vai falar, pô, mas eu não sou bem visto na sociedade, porque o trabalho de formiguinha, ele sempre vai acontecer. E eu falei com a sua colega Larissa, eu já escutei comentário de enxugar gelo, eu não vejo isso enxugando gelo. É um trabalho de formiguinha, é dia após dia que a gente consegue algo. Um dia que a gente tira o paciente do uso, é um dia vencido, é uma redução de danos. Pessoal que está nos assistindo aí, se o áudio lá fora, aqui do lado do nosso estúdio tem uma escola. Se estiver um pouquinho ruim, vocês nos desculpam aí, mas o Lucas vai tentar resolver essa situação aí na edição. Não! Aqui, Igor, todos os pacientes são passados pela equipe. Nada é feito com uma pessoa só, uma pessoa que decide. O projeto do paciente ele é discutido em equipe. Acredito que lá no seu CAPS, não sei se é, conte para mim, para o pessoal de casa, como que é.
E se teve algum caso que chamou a sua atenção como psicólogo? Sim. Então, gente, o CAPS 1 de Porteirinha, né, ele funciona com equipe que conta com 2 psicólogos, né, 2 médicos psiquiatras, e a gente tem também equipe, né, técnica, né, que são compostas também por uma pedagoga e uma enfermeira, porteiro, cozinheiras, oficineiras, né, que é um trabalho muito importante, né, faz a sua função ali dentro, só que é todo mundo junto. Tem alguns casos, né, que são bem marcantes, né, principalmente os casos ali que a gente vê uma evolução grande, né, que a gente vê uma mudança, né, de vida. Teve um caso especial de uma usuária do serviço nosso lá que ela teve anos e anos de cárcere, deu uso abusivo de álcool e outras drogas, e foi praticamente uma vida inteira né, nesse estilo, né? Chegou a morar em rua, mas aí a gente começou a tentar resgatar ela desse mundo. Ela tinha um companheiro que também fazia uso, o que agravava mais o quadro dela. Mas aos poucos a gente foi fazendo esse trabalho, né? Às vezes a gente ia procurar, ia fazer uma busca, fazer algum acordo para trazer ela para o CAPS. E aos poucos a gente foi conseguindo criar esse vínculo, né? Essa confiança. Eu bato muito nessa tecla, né? Que às vezes nós psicólogos, nós profissionais ficam muito, né, com isso de teoria na cabeça, de como passar aquilo, mas o vínculo ele é muito importante. Ele é a parte mais importante da relação do tratamento do psicólogo com o paciente dentro do CAPS, né? E ela foi apresentando uma melhora, aderindo cada vez mais ao tratamento, né, e a permanência no serviço, né, e hoje ela se encontra estabilizada, né, voltou à sociedade, frequenta igreja, frequenta as praças, se aproximou da família, que ela tinha os laços rompidos com a sua família, ela tinha alguns filhos, né, então ela aproximou, e foi muito gratificante ver né, essa melhora, porque ela também se tornou muito querida pela gente. A última pergunta, eu acho que ela tem muito a ver com vocês lá de Porteirinha. Para você, Igor, né, qual a importância do CAPS dentro do município de Porteirinha e a atuação nos dia a dias do serviço do CAPS lá? Olha lá, rapaz da câmera lá. Pergunta muito boa, né? Uma pessoa muito criativa fez essa pergunta. Então, como a gente pode falar da importância do CAPS, né? O CAPS é primordial, né, no tratamento de saúde mental, né, porque a gente sabe que sem esse serviço humanizado, sem esse serviço de atenção, né, já falar atenção psicossocial, né, a gente voltaria ao método manicomial, né, que seria, já foi superado desde a reforma psiquiátrica. Então a gente não dá nem para mensurar a importância no CAPS da região, né, porque, como você disse, né, Porteirinha ela é extensa, ela tem muita zona rural, e a gente tem muitos pacientes que fazem uso da medicação, né, e precisam desse suporte, que vão ao CAPS mensalmente, cada 15 dias, para a consulta, e precisa desse apoio. Eu creio que esse trabalho que a gente faz, não só, né, a equipe inteira, porque a questão da visita domiciliar, né, a questão de estar alcançando esses locais que são isolados, né, pouco vistos, né, poucos notados na sociedade, é feita pela equipe completa, né. Aí vem a questão do motorista, das enfermeiras, que estão sempre também fazendo visitas. E eu acho que o CAPS hoje, sem ele, seria muito complicado, né, para estar alcançando essas pessoas que têm essa necessidade. O CAPS hoje ele é importante para tudo. Você sabe por quê? Tá vendo esse pessoal que tá aqui? Se não tivesse no CAPS, estava na rua. Pegando esse gancho aí, né, você falou da redução de danos, né, eu acho que vira uma palavra-chave, né, no tratamento de álcool e drogas. Se eles não estivessem aqui, estariam na rua. Se não viesse aqui almoçar, talvez ficaria sem o almoço. Se não dormisse aqui, ia dormir na rua de qualquer jeito. Então, assim, a redução de danos é justamente isso, né, é estar fazendo algo, né, para estar minimizando os efeitos, os impactos. O mínimo que você conseguir resolver já é um passinho. Você já colocou na ponta da caneta, vocês estão em casa, quanto que custa uma consulta com um psiquiatra, quanto que custa uma consulta com um psicólogo, uma atenção da enfermagem, da equipe de enfermagem, as medicações, e no CAPS é tudo de graça. Então, assim, viva o SUS! E hoje foi um prazer, né, receber você aqui. A sua colega falou muito bem de você, e a gente mandou o convite para você. E hoje, pessoal, a gente teve a entrevista aí com o psicólogo Igor Rafael, do CAPS 1 de Porteirinha. O Igor deslocou de Porteirinha para cá, e a gente vai ter mais entrevistas aí com o pessoal da rede aí da atenção psicossocial. Foi um prazer, Igor, receber você aqui hoje. Foi todo meu. Tá? Eu agradeço você pelo convite, né? É um projeto, uma proposta maravilhosa, né? E eu tô ligado, eu sou fã do Podcaps. E acompanho cada episódio, né? Só tenho a agradecer. E nos acompanha, compartilha lá nas redes sociais. Nas redes sociais, né? YouTube também, tá tudo vinculado lá. É um prazer, meu amigo, te receber. Tudo de bom lá pro pessoal do Porteirinha. Um abraço aí pro pessoal do Porteirinha, até a próxima.